Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos vê a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Este que já está no ar, a edição de quarta-feira do Telenotícias, já 27 de agosto de 2025. Seguimos imediatamente para o norte do país, já na cidade de Nacala Porto. Um trágico acidente de viação no cruzamento de Fernão Veloso resultou na morte de 2 pessoas e deixou vários feridos. E o presidente do município, Farruco Nuro, apelou e lamentou o ocorrido, como também apelou à prudência nas estradas, sobretudo em áreas urbanas de tráfego intenso. Um trágico acidente de viação ocorrido no último final de semana no cruzamento Fernão Veloso em Nacala Porto resultou na morte de 2 pessoas e deixou vários e outros feridos. Olha o acidente que aconteceu agora aqui. Mortos que estão a acontecer agora na Nacala Porto. Vê lá agora o que está a acontecer. Vê o que está acontecendo no cruzamento Fernão, aqui onde vende carne de vaca aqui, nos talhos aqui. Vê lá agora o que está a acontecer, mortos. As mortes que estão a acontecer agora, vem uma senhora já foi embora. Veja, a senhora já foi embora. Veja, é aqui é o pé do... Aqui no prédio Core. Com calma, veja o que está a acontecer. Um acidente mortalmente, veja, feridos. Vê lá o que está a acontecer agora, veja. O presidente do município de Nacala, Farruco Momad Nuro, pronunciou-se lamentando o incidente e apelando à prudência nas estradas, sobretudo em zonas urbanas. Portanto, prontos, como nós estamos a dizer, a cidade de Nacala precisa de um grande trabalho e esse trabalho tem que ser de todos nós. Todos nós devemos estar envolvidos neste trabalho, porque não há nada que vai acontecer se não melhorarmos as nossas receitas locais. Portanto, está dentro daquele que é o nosso plano para este ano, intervenção de 3 km de estrada, parcelagem a partir do cruzamento de Fernão Veloso até ao bairro Machado, aos semáforos do bairro Machado. Já lançamos os concursos, estamos à espera de adjudicarmos alguns concorrentes para nos fornecerem alguns materiais, porque este trabalho vamos fazer com alguns funcionários do Conselho Municipal, visto que é um trabalho muito grande e sabendo que não temos condições de contratar um empreiteiro para fazer esse trabalho, porque contratando um empreiteiro seria um valor maior e sabendo que o Conselho Municipal tem funcionários capazes e algum equipamento para o serviço, nós, dentro de algumas semanas, acredito que vamos começar a intervencionar 3 km daquela estrada. Até ao momento, nem o Hospital Geral de Nacala, nem o Comando Provincial da República de Moçambique, PRM, se pronunciaram oficialmente sobre o caso ou sobre o estado clínico dos feridos. Enquanto isso, o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, em parceria com a Unicef e a plataforma 3R, elaborou o Programa Quinquenal 2025-2029, também designado PQG, para crianças moçambicanas, que visa garantir um planeamento amigável e mais inclusivo para os mais novos. A elaboração deste programa quinquenal do Governo Amigo da Criança surge manifestada pelas próprias crianças nos diferentes fóruns de participação da criança que existem, o Observatório dos Direitos das Crianças, o Parlamento Infantil e tantos outros. As crianças manifestavam primeiro o desconhecimento destes instrumentos de governação e depois a necessidade de se fazerem ouvir também, não é? E foi daí que surgiu a inspiração de se fazer esta auscultação para que elaborássemos o manifesto da criança e depois todo o processo para a submissão deste documento e incluir as prioridades e necessidades das crianças nos manifestos e posteriormente nos instrumentos de governação como o Plano Quinquenal do Governo. Uma vez incluídas, e sabemos que o Plano Quinquenal do Governo é um documento vasto, havia necessidade de ainda descer mais um pouco e desmistificar este documento, trazer este documento na linguagem da criança. E é por isso que foi elaborado o Plano Quinquenal Amigo da Criança, que é um documento de leitura fácil, com ilustrações, com linguagem compreensível,
e muito peneirado do plano quinquenal do governo, nosso documento oficial, para que estivesse à altura da compreensão, entendimento e também para que a criança tivesse a capacidade de fazer o acompanhamento da execução dos indicadores que são selecionados para a satisfação das suas necessidades e o seu desenvolvimento geral. E através deste plano de monitoria vai ser possível, numa perspectiva mais ou menos de 6 em 6 meses, sentar-se e avaliar até que ponto estes indicadores que foram elencados no plano quinquenal do governo para o desenvolvimento da criança estão a ser cumpridos ou não. E após essa avaliação, naturalmente, com a abertura que se tem manifestado por parte do governo, pode-se sentar, pode-se refletir sobre que ações são ainda necessárias para a melhoria de um e de outro aspecto e como é que a sociedade civil e as crianças podem, de forma positiva, informada e construtiva, colaborar neste processo de alcance desses indicadores. E essas projeções visam, naturalmente, melhorar a condição de vida dos moçambicanos. Para a criança não foge a regra. Os indicadores que estão lá também visam melhorar a condição da criança, visam perspectivar, alimentar este desenvolvimento da criança. E é isto aqui que vem no plano quinquenal do governo amigável à criança também. A única especificidade, a única diferença é que este é um documento que foi facilmente concebido, ou concebido numa linguagem mais fácil, compreensível e que vai ser, da forma como está estruturado, é facilmente monitorado, quer pelas crianças, claro, sempre com o apoio das organizações da sociedade civil que estão, juntamente com crianças, a liderar este processo de monitoria destes instrumentos de governação. Já na província de Inhambane, o município da Machixe ameaça levar à justiça os empreiteiros responsáveis pelo abandono das obras de pavimentação de estradas, um problema que continua a afetar a mobilidade da população local. São obras que transitaram de 2022, que até o momento ainda não foram concluídas, numa extensão de 500 metros. O fato está a preocupar o edil da Machixe, Issoufo Francisco, que ameaça levar os empreiteiros envolvidos na obra à barra da justiça. São 2 empreiteiros que sumiram praticamente, desapareceram. Os contratos, uns estão em dia, outros estão fora já do prazo. Receberam valores e aquilo que é a execução financeira, aquilo que pagamos aos empreiteiros, não corresponde ao trabalho da execução física. Quer dizer que nós pagamos, o trabalho não foi respondido e estamos a equacionar a possibilidade de resolvermos judicialmente, levarmos esses empreiteiros à barra da justiça, porque são fundos públicos. Issoufo Francisco falava momentos depois de visitar algumas obras relacionadas com a construção de estradas. Nesta visita, o edil não ficou satisfeito e explicou as razões. Conforme viram todos, ainda está na fase de colocação de lacil. Já fez o trabalho que é a estrutura, que é o solo, cimento e a própria subbase, mas lamentamos porque está atrasado. Isso é uma lamentação que temos. Mas nem tudo vai mal. A obra Dona Lídia e Big Brother já está avançada e para a construção destas vias, o município da Machixe vai investir mais de 50 milhões de meticais. E no campo do património histórico e cultural, o governo pretende atribuir nomes a antigas bases, centros de saúde, escolas e penitenciárias, numa iniciativa que visa preservar a memória da luta de libertação nacional. O critério de classificação vai permitir a proteção do património por um diploma legal e a sua transformação em produtos de atração histórica, turística e cultural. A nível nacional, existem cerca de 350 locais históricos, tais como antigas bases, centros de saúde, antigas penitenciárias, orfanatos e entre outros. Segundo o diretor nacional da História, Guilherme Ombe, os locais históricos já foram categorizados como um património através da Lei 13/2009, de 25 de fevereiro. Ombe destacou ainda que falta somente a classificação e que o Ministério dos Combatentes aprovou recentemente a proposta de resolução que vai ser submetida ao Conselho de Ministros para apreciação e posterior aprovação. Que diga que a base Castende é patrimônio da luta de libertação nacional protegido pela Lei 13/2009 de 25 de fevereiro.
e colocar-se uma placa nesse local. Então, de tal forma que qualquer cidadão que passe por lá reconheça aquele local e saiba que aquele local está protegido por uma lei. Então, esta resolução foi até para classificar estes locais em termos de nome de cada local. O diretor referiu ainda que é necessário investir nesses monumentos históricos para preservar a cultura e histórias do país. Aqui, o desafio é fazer algum investimento nesses locais para que haja, né, a atração e eles sejam visitados de forma frequente por nacionais, até por estrangeiros, assim como acontece em outros países. É este o grande desafio. Para além da classificação dos locais históricos, o Ministério dos Combatentes pretende encerrar o mais breve possível o processo de fixação dos assuntos dos veteranos e combatentes. Ainda no âmbito social, a Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, lançou o projeto COSO, sob o lema A Criança em Primeiro Lugar. A iniciativa, baseada no princípio da igualdade de género e bem-estar, reflete o compromisso do país em garantir os direitos de todas as crianças até aos 18 anos de idade. O PNAC é um documento estratégico do país que harmoniza as prioridades para a promoção e proteção dos direitos das crianças, tendo em conta as intervenções multissetoriais para o seu bem-estar e tem como base as várias políticas e planos dos diferentes setores. Para facilitar o desenvolvimento programático e a implementação dessas políticas, o plano concentra-se em 4 áreas prioritárias de atenção à criança, nomeadamente sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação da criança. Segundo a Ministra do Trabalho, Criança e Ação Social, Ivete Alano, esse projeto tem como objetivo materializar o princípio de inclusão e envolvimento das crianças nos processos de planificação e avaliação dos planos estratégicos relevantes para a implementação dos seus direitos. As nossas ações, nós, governo, sociedade civil, famílias, para que todos os direitos das crianças sejam mais respeitados, valorizados e cumpridos. Com estes instrumentos, nós queremos que a vida das crianças em todas as províncias melhore cada vez mais, que os problemas que ainda existem com violência, abuso sexual, abandono escolar, uniões prematuras, trabalho infantil, possam reduzir, que sejam criados mais espaços onde as crianças possam dar a sua opinião e participar das decisões que lhes dizem respeito. Minhas queridas crianças, estes documentos foram pensados para vocês. A ministra destacou alguns avanços que o projeto alcançou, tais como a redução da mortalidade infantil de 97 para 67 mortes por cada 1000 nascidos, a redução da desnutrição crônica em menores de 5 anos de 43% para 37%, entre outros aspectos. Conseguimos reduzir a mortalidade infantil de 97 para 67 mortes por nascidos vivos. Significa que, há uns anos atrás, nós tínhamos 97 crianças a morrer em cada 1000 nascimentos. Hoje nós conseguimos reduzir para 60, mas ainda temos que reduzir mais. Então, estes instrumentos é mesmo para nós chegarmos lá. Conseguimos diminuir a desnutrição crónica em menores de 5 anos, de 43% para 37%. Mas esta redução ainda é pequena. Temos que reduzir muito mais, porque a desnutrição crónica tem um impacto muito significativo na criança e nela quando se tornar adulta, porque ela vai ter menos capacidade para absorver as matérias, para pensar, a sua esperança de vida também fica muito mais curta. Então nós temos que trabalhar ainda mais e estes planos vão nos orientar para isso. Conseguimos também aumentar a escolarização no ensino primário para mais de 96%. Significa que agora nós temos pelo menos 96% das crianças que deviam entrar na escola a entrarem na escola. Mas ainda faltam aqueles 4%, porque nós queremos que todas as crianças tenham acesso à educação. Também conseguimos criar e fortalecer espaços onde a criança tenha voz e ouvida. E um desses espaços é o Parlamento Infantil. Exato. Este é um espaço de excelência onde as crianças têm a oportunidade de serem ouvidas, onde as crianças têm a oportunidade de questionar ao governo sobre o que é que está sendo feito para elas e por elas. Por fim, a governante falou sobre vários desafios que os petizes enfrentam, como, por exemplo, o analfabetismo, a violência doméstica, as uniões prematuras e o trabalho infantil. Apelou ainda a todos os encarregados de educação que colaborem para garantir a segurança e bem-estar da criança.
Ainda temos crianças que estão fora da escola, lembram-se daqueles 4% que eu falei que ainda não conseguem entrar na escola na idade certa, mas ainda temos aquelas que abandonam a escola depois de entrar, ainda temos situações de violência, criança ainda é sujeita a atos de violência, ainda temos crianças que são sujeitas a uniões prematuras, ao trabalho infantil e ao impacto de fenómenos como as mudanças climáticas, as emergências humanitárias, que tornam as nossas crianças muito mais vulneráveis do que elas deviam ser. Por isso, caros meninos e meninas, estes dois instrumentos não serão apenas planos, mas são compromissos concretos que é para nós podermos transformar os nossos sonhos em realidade. Sonho de garantir que todas as crianças tenham acesso à saúde, à educação, à proteção e à participação. De assegurar que a voz de cada menino e cada menina seja ouvida, mas não só ouvida, respeitada. Entretanto, no cenário político, 9 membros da Assembleia Municipal de Matola, eleitos pela Renamo, foram afastados das suas funções. O partido alegou renúncia voluntária, mas os visados negam e apontam um esquema de liderança no momento marcado por disputas internas sobre a chefia de Yusuf Momad, líder daquele partido. A situação leva a várias interrogações, sobretudo em torno da legalidade e da legitimidade do processo, já que a alegada renúncia não terá partido dos próprios membros. Analistas ouvidos pelo nosso jornal consideram que o episódio expõe fragilidades na gestão interna da Renamo e pode ampliar ainda mais a crise de liderança no partido. No país nós não temos partidos políticos, temos clubes de amigos. Uma vez que aqueles membros da Assembleia Municipal Matola deixarem de dar o seu apoio ao presidente Yusuf Momad, praticamente eles deixaram de ser amigos naquele partido. Por conseguinte, são alvo a abater. Como é que alguém que se diz mandatário prepara renúncia de 9 membros e vai entregar a presidente e a presidente anua isso? Não se pode admitir uma coisa daquelas, porque aqueles ali foram eleitos, não são nomeados, foram eleitos pelos munícipes da Matola. E por conseguinte, deve haver razões palpáveis da referida renúncia. Para outros analistas, este episódio reflete uma crise estrutural dentro da Renamo, marcada por divisões internas e pela falta de um processo político inclusivo. Segundo defendem, a situação fragiliza ainda mais a imagem do partido, que no passado se afirmou como maior força da oposição. Cada vez mais que o tempo passa, a própria Renamo está a criar muitas fissuras, ou seja, muitas frentes que resumem-se em vários problemas dentro de um problema maior, que é, de facto, essa ideia que muitos membros têm de que não concordam com a continuidade do Yusuf Momad na presidência do próprio partido. Então, vão se criando vários problemas e esses problemas, de facto, vão se traduzindo num desmoronamento da própria Renamo. Não é isso que se espera de uma Renamo. A Renamo faz parte daquilo que eu propriamente considero como patrimônio da política nacional. É um partido que nos ensinou, a partir dela, a existência de uma oposição. Então, de uma oposição mãe que inspirou várias oposições que apareceram com o tempo, hoje traduz-se numa mãe que, de facto, não consegue lidar com as pressões políticas nacionais e exorto a própria Renamo a sentar, encontrar uma saída para aquilo que é o seu objetivo no plano político nacional. Mas também há vozes que olham para este processo como algo dentro das regras do sistema eleitoral moçambicano. Para estes analistas, os membros da Assembleia Municipal não são eleitos de forma individual, mas através da representação partidária e, por isso, devem seguir a disciplina interna das formações políticas. O nosso processo eleitoral em Moçambique não é como o processo eleitoral de outros países. Digo, os nossos deputados,
os nossos membros das assembleias provinciais, os nossos membros das assembleias municipais, etc., não são eleitos individualmente. Eles estão dentro de uma lista de um partido X ou de um grupo de cidadãos. Entretanto, na medida que entra em conflito com esse grupo, automaticamente devem ser suspensos. Isso é a decisão mais justa que devia ser e que deve existir. Deviam ser as próprias pessoas de livre e espontânea vontade dizer, olha, eu não aceito o dirigente, eu sou membro, ou sou deputado, etc. Entretanto, eu prefiro sair. Entre acusações, negações e diferentes interpretações, o episódio coloca Renamo sob forte escrutínio público. Resta agora saber se o partido encontrará o caminho de consenso interno ou se a crise continuará a aprofundar divisões que podem fragilizar ainda mais a sua atuação no panorama político nacional. Já na Zambésia, 4 cidadãos de nacionalidade paquistanesa foram retidos pelas autoridades de migração ao tentarem entrar ilegalmente no país pela zona de Balua, distrito de Milange, depois de terem cruzado a fronteira a partir do Malawi. O porta-voz da Direção Provincial de Migração na Zambésia, Reginaldo Massarongo, disse à imprensa em Climane que a retenção dos paquistaneses foi realizada no posto de Beula, isto no distrito de Milange, num trabalho multissetorial que visava o controle de cidadãos que pretendem entrar pelo país através daquele posto clandestinamente. A colaboração da equipe multissetorial que tem se evidenciado a nível do distrito de Milange, concretamente no posto de controle de Belua. Os mesmos, dentro daquilo que são as investigações e os registros nos seus passaportes, teriam usado Malawi para poder aceder ao nosso país. E quando entraram no país não usando as vias legais, isto é, não passaram do posto estabelecido. Segundo a fonte, na ocasião, os mesmos faziam-se transportar em motorizadas de cidadãos nacionais, que estavam a facilitar a entrada dos mesmos naquele ponto. Averiguada a situação, os mesmos serão repatriados para o seu país de origem. Deu a perseguição no sentido de encontrar os mesmos e, quando os motoristas das motorizadas perceberam-se disso, abandonaram as motorizadas e colocaram-se em fuga, deixando as motorizadas e os cidadãos. Estamos a falar dos 4. E quando chegaram, de facto, percebeu-se que eram cidadãos estrangeiros e foram encaminhados à Delegação Distrital de Imigração de Milange, onde foram feitas as primeiras averiguações e percebemos que não teriam passado por travessia e, por conta disso, foram encaminhados aqui à direção, no sentido de dar seguimento para, posteriormente, o seu repatriamento. O setor de migração nesta parcela do país mostra-se preocupada com o elevado envolvimento de cidadãos nacionais que tentam facilitar a entrada de estrangeiros nos últimos tempos e fala das consequências dos envolvidos. Nosso apelo é tentar consciencializar o cidadão nacional que, fora de ser uma infração migratória transportar ou auxiliar a entrada de cidadão estrangeiro, também constitui-se a um crime. Então, fora da migração também terão que responder a nível da justiça e isso pode lhes acarretar a sua liberdade, mas também alguns valores monetários. Durante este ano, a província da Zambésia já reteu e devolveu para os seus países de origem estrangeiros indocumentados que tentavam entrar para residir ou ter a mesma como o ponto de passagem, na sua maioria de nacionalidade malauiana, com destino à África do Sul. No que respeita à inclusão, uma mesa redonda organizada pela Idealidade da cidade de Maputo em parceria com a Comissão de Determinantes Sociais de Saúde e Médicos Mundo debateu a acessibilidade para pessoas com deficiência. Neste fórum, Alice de Abreu enfatizou a importância de políticas públicas eficazes, reconhecendo, contudo, que a sua implementação ainda enfrenta grandes desafios. Nós temos a Comissão Municipal de Determinantes Sociais de Saúde, que desempenha um papel estratégico na promoção da equidade e na materialização destas políticas de inclusão, pois ela atua recorrendo a intervenções que permitem a integração de diferentes setores e ao fortalecimento de estratégias de promoção de saúde, usando o foco
a investigação e trazendo evidências sobre que caminhos o Conselho Municipal deve seguir para garantir que este processo de inclusão aconteça. Igualmente, temos os cuidados de saúde primários, que são fundamentais para a integração destas políticas, uma vez que estas são linhas de frente que são usadas pelo Sistema Nacional de Saúde, que permitem assegurar o acesso universal, integral e humanizado a todos os moçambicanos aos cuidados de saúde como a sua primeira porta de entrada. Na área de saúde, o Ministério daquele setor lançou um novo projeto destinado a melhorar o saneamento da água e também a higiene nos hospitais, com o objetivo de elevar a qualidade dos serviços de atendimento à população. As unidades sanitárias no país enfrentam sérios problemas de saúde pública, com destaque no saneamento e falta de água e higiene nas infraestruturas. Várias organizações do setor da saúde estiveram reunidas nesta quarta-feira no evento organizado pela WaterAid, em parceria com o Ministério da Saúde, para debater soluções para o melhoramento da área. Segundo a representante do WaterAid, Dulce Marrumbe, a falta de saneamento nas unidades sanitárias é um problema que representa um risco e pode levar à propagação de doenças. Dizer que a situação de acesso à água, saneamento e higiene a nível das unidades sanitárias de Moçambique ainda é deficiente. Há muito trabalho a ser feito pelo governo, sob liderança do Ministério da Saúde, juntamente com parceiros como a WaterAid. Por fim, Dulce Marrumbe sublinhou que a parceria da WaterAid e o Ministério da Saúde tem por objetivo melhorar a vida dos moçambicanos naquele setor. Quando temos situações, a WaterAid, assim como outros parceiros, juntam-se ao Ministério para, de forma conjunta, definir as principais linhas de atuação. Por sua vez, a representante do Ministério da Saúde afirmou que o problema de saneamento é um dos maiores desafios que o governo pretende resolver. Problemas de saneamento básico é um desafio para o governo de Moçambique. E, de alguma forma, temos estado a trabalhar desta forma para sustentar aquilo que são as necessidades básicas, necessidades de água nas unidades sanitárias. No extremo norte do país, isto em Cabo Delgado, quadros de diversas instituições de ensino superior discutiram estratégias para tornar o aprendizado mais moderno, como também adaptado aos desafios do país, garantindo um ensino de qualidade e mais competitivo. A Conferência Provincial do Ensino Superior na província de Cabo Delgado visa discutir soluções viradas aos desafios que a província enfrenta. As nossas instituições de ensino superior formam profissionais que são de suma importância para o funcionamento do sistema social e das comunidades de uma forma particular. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de bons médicos, precisamos de bons enfermeiros, precisamos de bons advogados, entre tantas outras pessoas. Mas também estamos interessados na construção da nossa província de Cabo Delgado. E essa qualidade de que nós precisamos ao nível das nossas comunidades sai efetivamente ao nível das nossas instituições de ensino superior, mercê da formação de qualidade que estas nossas instituições proporcionam para o bem-estar das nossas comunidades. Docentes presentes no debate apontaram desafios na inclusão da pessoa com deficiência e temáticas alinhadas a cadeiras de economia para um Moçambique melhor. Tivemos um caso de um estudante que terminou o curso de administração pública e ele era portador de deficiência, não conseguia andar, também tinha tremor ao escrever. Mas o que os professores faziam era monitorar testes específicos para este estudante, prestar sempre atenção de como é que é o seu progresso, se compreendeu ou não. Mas um grande desafio que acontece, terminou a licenciatura, já defendeu o estudante. O problema do acesso ao emprego. Este é um outro desafio. Podemos aqui traçar políticas de inclusão ao ensino superior a estes portadores de deficiência, mas depois, uma vez em conversa com este estudante, perguntei: que tal, conseguiu emprego? Ele diz: na hora, quando ligo, quando concorro, ali sou chamado, tudo, mas quando vem quem sou? Ele, afinal, ele já assim, vem amanhã. E
nunca mais é chamado. Este é um grande problema. Há uma necessidade agora de pensar o papel ou a ligação entre as instituições de ensino superior com o setor econômico. Uma educação voltada à economia, uma formação voltada a responder às questões ligadas à economia, o desenvolvimento como um todo. Temos quadros, estão bem formados, nas nossas condições, pode parecer que sim. Então, estes quadros, muitos deles são graduados e não têm emprego. E aqueles que têm emprego estão em áreas cujos níveis de formação não correspondem no setor onde estão. Então, há esta necessidade. O ensino superior é visto como caminho de construção de futuros agentes interventivos e inovadores. Num contexto em que Cabo Delgado busca a sua reconstrução, a paz e o desenvolvimento sustentável, acreditamos que o ensino superior é um pilar essencial para formar quadros competentes, cidadãos críticos e líderes comprometidos com o futuro. A Conferência Provincial do Ensino Superior, organizada em Cabo Delgado, junto ao corpo docente de várias instituições de ensino superior, investigadores, governo provincial e parceiros, visou colher novas temáticas a serem apresentadas no encontro nacional. Não havendo mais nada a dizer, só nos resta dar por encerrada esta edição do Telenotícias de quarta-feira, colocando a promessa de voltarmos amanhã com mais informação para si, caro telespectador internauta. Mas não nos despedimos sem antes desejar que a sua noite de quarta-feira seja altamente abençoada. E lembre-se, fique sempre com Deus. Até lá.